como um rolo, leio um livro, medito na tua lei, dia e noite. Eu como um rolo, leio um livro, serei fiel à sua mensagem. Eu como um rolo, leio um livro, serei fiel à sua mensagem. Eles procuram por falsos mestres pra si mesmo, para saciar seus egos e desejos. Não se enganem, não se enganem. Atalaias, cartas vivas, profetizem a mensagem. A mensagem é doce aos lábios, mas é amarga aos que aceitam carregar. A mensagem é doce aos lábios, mas é amarga aos que aceitam carregar. Eu como um rolo, leio um livro, medito na tua lei, dia e noite. Eu como um rolo, leio um livro, serei fiel. Eu como um rolo, leio um livro, medito na tua lei, dia e noite. Eu como um rolo, leio um livro, serei fiel à sua mensagem. Pega suas mãos, estenda as suas mãos para cá. Te louvamos, Senhor Deus. Pra essa hora eu me levanto responsável. Pra este tempo eu me torno indesculpável. Pra esta hora eu me levanto responsável. Pra este tempo eu me torno indesculpável. Pra este tempo eu me levanto responsável. Pra este tempo eu me torno indesculpável. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor e engrandecemos a Ti. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, pois nós nessa hora entendemos para qual o Senhor nos levantou, para este tempo, para esta hora. Nós nos tornamos, Pai querido, homens e mulheres indesculpáveis. Nós não temos desculpas diante de tudo aquilo que o Senhor fez para as nossas vidas, aquilo que o Senhor realizou sobre nós. Nós não temos desculpa, Senhor, e sermos ingratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, e poucos nós temos ofertado. Mas o Senhor é aquele que conhece o coração daquele que tem, daquele que também não tem. O Senhor é aquele que conhece o coração, Pai querido, de todos aqueles que ofertaram, talvez tudo que tinham, tiveram oportunidade nesta noite de semear. Nós louvamos ao Senhor. Faça de nós, nessa igreja, os jovens, os homens e mulheres mais prósperos dessa cidade, aonde nós possamos colher a mil aquilo que nós estamos plantando. Ao Senhor toda honra e glória. E você que tem entendimento, é um jovem abençoado, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mais forte esse aplauso ao Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos. Então dá o sorriso mais lindo que você pode nessa noite. Não é para mim não, é para quem está do seu lado. Deus é muito bom. Olha para quem está do seu lado e olha para Ele. Olha bem para Ele. É isso mesmo, Ele não está lá na marcha. Talvez Ele foi para a marcha para Jesus. Vocês acreditam, gente, que tem gente que foi lá para a marcha para Jesus, deu Davi Sácia, e eu estava aqui? Também não entendo, Você pode se sentar. Olha os irmãos zoando lá. Eu ouvi esse grito aí, viu? É o pessoal que é anti-Lucão. Tem uns contra aqui na igreja. Quantos aqui nos visitam hoje pela primeira vez? Sem ter vergonha. Estenda uma das suas mãos. Vocês que nos visitam pela primeira vez. Deus abençoe a vida de vocês.
Sejam tremendamente abençoados nessa noite. Olha, vocês não foram para a marcha, hein? Vieram aqui. Não é por minha causa não, por causa de Deus. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, de ter a oportunidade de louvar ao Senhor junto a vocês. Tem duas pessoas aqui na minha frente. Vocês são gêmeos? Não? Cara, vocês se parecem, está andando muito com ele, hein? Caramba, achei que vocês eram gêmeos. Eu ia até já brincar agora, mas ainda bem. Mas eu não vou brincar não. Deus é muito bom o tempo todo. Eu tenho uma breve palavra para trazer ao seu coração. Não é The Of, The King, The Power, This Man. Não é. Acabou essa. Eu estava nessa vibe até algumas semanas atrás. Agora eu estou na vibe Ahu. Não é Ahu não, Rodrigo. Isso é legendário. Ahu. Igreja, faz comigo. Ahu. Tudo senderista, não sabe nada ainda. Vocês vão aprender. E eu estou nessa vibe. Essa semana o Senhor falou tremendamente comigo. Eu estava no legendário a semana passada. E o que eu aprendi ali, o que eu vivi ali, em algum momento eu cheguei naquele lugar muito soberba. De verdade, eu sou um bom pai. Pastora Karina, você está aqui perto? Estava aqui, deve ter levado o Joca. Eu sou um bom pai, ela pode dizer. Eu vou falar algo aqui, aproveitar que ela não está aqui, mas ela depois pode confirmar no joinha. Eu sou o melhor marido do mundo, gente. Eu sou o melhor marido do mundo. E eu cheguei lá naquele lugar assim, Will, achando que eu não precisava tanto assim estar ali. Mas assim como eu vi homens naquele lugar sendo transformados, eu também precisava ser transformado naquele lugar. E eu digo e falo um conselho: você fortinho como eu, você entende, que acha que não tem condições físicas de ir, você homem, você consegue ir no legendário sim. Ah, mas pastor, eu não preciso. Todos os homens precisam conhecer. Ah, mas estão falando um monte de coisa na internet. Não liga para a internet não. Quem fala pela internet não viveu o que nós vivemos lá. Aú ou não? Ó, tem uns caras aí, mano. Tem uns caras aí. Feche seus olhos aí no seu lugar. Senhor Deus, Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer. Nós precisamos do teu Espírito Santo de Deus nessa noite sobre este lugar. Não são as minhas palavras, mas são as suas que convencem, porque nós precisamos do teu Espírito Santo nessa noite. Nós estamos em um tema tratando sobre a santidade. Não há um homem, não há uma mulher, não há um jovem, não há um ser nesta igreja que não precisa ser santo, porque somente sendo santo nós veremos a tua face. Então nessa noite, mais uma vez, tudo aquilo que nós estamos ouvindo nesse tempo é tudo novo, porque a tua palavra se renova todos os dias. Então o que nós queremos ouvir é o novo do céu sobre as nossas vidas. Talvez essa ministração já foi ministrada aqui, mas é o que eu disse, o Senhor está tratando com vidas e pessoas aqui diferentes. Então eu te peço para que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra o entendimento dos nossos corações, porque a tua palavra diz que o nosso coração é enganoso. Mas nós não queremos ser enganados por aquilo que vem do céu, mas nós queremos receber aquilo que vem do céu e sermos transformados através daquilo que o Senhor tem para nos oferecer nessa noite. Eis-me aqui, Senhor, usa-me da maneira como o Senhor quiser, que seja feita a tua vontade, sempre, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? Esta é uma rede viva, amém? Tem alguém que sabe da glória a Deus aqui? Ixi, nem tremeu nada. Tem alguém que sabe da glória a Deus aqui? Glória a Deus! Eu também sei da glória a Deus. E todas as vezes que a palavra de Deus falar com a tua vida, você precisa se manifestar de alguma forma. Nós seremos o povo mais abençoado dessa terra. Oh, tem crente nesse lugar, então você pegou. Nós seremos muito abençoados. Mas eu preciso dizer, nós vivemos hoje numa geração muito distraída. Muito distraída. Por que, pastor, nós vivemos em uma geração muito distraída? Eu posso te dizer, o rodeio na cidade de Hortolândia começa a semana que vem. Diga comigo, semana que vem. Você acredita que vai ter gente da igreja que vai pro rodeio? Fala pro seu irmão, você é louco. É louco, nós vai estar aqui na igreja. Nós vai estar aqui na igreja. Se é para baixar um corintiano aqui em mim, esquenta a cabeça não, irmão. A gente serve o mesmo Deus, um Deus vencedor, acima de todos, então São Paulo, aqui na terra. Eu quero dizer algo para você. E essa geração que nós vivemos, ela se confunde.
ao achar que consegue viver uma vida em santidade sobre essa terra. Eu posso dizer algo para você também, que alguns anos atrás eu achava que era possível ser santo, estar no altar. Para quem não sabe, eu tocava bateria antes de ministrar o louvor. Eu sempre gostei de tocar bateria. Esse era o dom que eu tinha, e eu achava que era um bom dom, que era legal e era o suficiente. Em um determinado momento da minha vida, tocando bateria, eu quis aproveitar a minha vida, ter uma vida de agente duplo. Alguém já teve uma vida de agente duplo? Não levanta a mão, irmão, senão você vai se entregar. Pastor, o que é um agente duplo? É achar que eu poderia viver uma vida em santidade porque eu tinha um dom, eu tinha um talento, e acabava aquilo ali, eu saía da igreja e ia curtir. Eu falo para você que é uma geração distraída, é uma geração que não entende santidade, é uma geração que não sabe o significado de santidade. Rodrigo disse aqui, pastora Karina disse aqui há alguns dias, santidade, o significado de santidade é santo e separado, ser separado. Eu tentei colocar aqui, ó, em branco e em preto. Eu tentei colocar uma maçã mordida com uma corrente, alguém aprisionado e alguém que é puro, alguém que não foi tocado ainda. O maior dilema hoje da igreja, do evangelho, é você ser santo, é você olhar para alguém, Mateus, e encontrar alguém santo sobre essa terra. Alguém santo nessa terra é muito lindo, porque ele exala uma luz. Alguém santo nessa terra, Caio, aonde ele chega é diferente. Você já percebeu, todas as vezes que você sai daqui cheio do Espírito Santo de Deus, aonde você chega, pode dar qualquer ambiente, chega uma luz porque você saiu cheio do Espírito Santo deste lugar. E algumas pessoas entendem o que é santidade, querem viver uma vida de santidade, mas é por pouco tempo, acabam deixando a chama do Espírito Santo de Deus se apagar sobre a sua vida. E em meio a tudo isso, Deus, ele te pede apenas uma coisa, diga comigo, uma coisa: que você seja diferente, que você seja contrário a este mundo. Você falar santidade, você viver santidade hoje. Poucas igrejas pregam santidade, poucas igrejas querem que os seus jovens vivam uma vida de santidade. Talvez até querem no papel, talvez até querem no microfone, mas não fazem um trabalho, não explicam o que é santidade, sendo que a palavra de Deus diz que sem santidade é impossível você servir a Deus. É impossível Deus se agradar da minha e da sua vida se nós não vivermos uma vida de santidade. Diga bem forte comigo, impossível. Então olha para o santo que está do seu lado e fala para ele, você precisa ser santo. Eu olho para alguns rostinhos aqui, eu vejo santidade. Amém? Eu olho para alguns rostos aqui e eu vejo brilho. Diga amém. Então olha para o santo que está do seu lado. Talvez até aquela carinha que tem uma bolinha assim, sabe? Não sou tão santo assim não, pastor. Mas você precisa começar a viver uma vida de santidade. Você precisa entender o que é santidade. E eu preciso falar rapidamente com você um pouco da história de um homem que ele expressou santidade na terra enquanto ele viveu, que está lá em Gênesis 39, você pode deixar a sua Bíblia aberta, eu não vou ler todos os versículos do capítulo, mas abre a sua Bíblia em Gênesis 39. Quem é santo é contrário ao mundo, quem é santo é contrário ao sistema, quem é santo vai na contramão, quem é santo é alguém que é separado, quem é santo é alguém que é fora da curva, que é um tema que nós usamos recentemente aqui na nossa conferência, que é santidade. Você precisa viver uma vida em santidade. Tem alguém aqui que precisa viver uma vida de santidade? Diga, eu preciso viver uma vida de santidade. Todos nós precisamos viver uma vida de santidade. Então diga bem forte, eu preciso viver uma vida de santidade. Não deixa o Senhor ouvir você. Diga comigo, eu preciso viver uma vida de santidade. Não, você não está entendendo. Diga bem forte isso. Eu preciso viver uma vida de santidade. Tem alguém aqui que quer viver uma vida de santidade? Então dê um aplauso ao Senhor.
Porque o Senhor precisa entender aquilo que você vai precisar começar a fazer. Eu quero compartilhar isso rapidamente com você. Alguns momentos da história de José é marcante, está em Gênesis a partir do capítulo 37. Eu vou falar um pouco de 39, do capítulo 39 em diante, mas a história de José, ela começa ali a partir do 37, o que eu quero tratar com você. José, ele era um jovem santo, e ele era um jovem sonhador. Quantos aqui tem um sonho? Qualquer sonho. Pastor, eu tenho um sonho em casar com uma mina gata. Vai casar com a feiosa? Amém, amém, varão. Levanta sua mão bem forte, alto pelo menos. Vai, levanta sua mão igual você toca a bateria. Isso. Varão ali falou: eu tenho vontade de casar com uma mina bem gata, pastor. Uma princesa do Senhor. Quer ver como pega rápido? Tem alguma princesa do Senhor que quer casar com um varão bem bonito e forte? Vai ficar solteira, irmã. Irmã, vai ficar solteira. Você tem um sonho de se casar, você solteiro. Você jovem, braçudo da academia, que tira fotinha de lado, que eu conheço você. Eu sei que você tem um sonho, mas é impossível você viver o sonho que você quer viver se você não viver uma vida em santidade. É por isso que você declarou para quem está do seu lado: você precisa viver uma vida de santidade. Todos nós precisamos ter uma vida de santidade. Ei, não existe idade para viver uma vida em santidade. Existe uma decisão de você viver santo, de você viver separado. José, há poucos, ele foi vendido pelos seus irmãos porque ele tinha sonhos e os seus irmãos não acreditavam nos sonhos que ele tinha. Está lá no capítulo 37. José enfrentou os próprios irmãos. José, ele enfrenta rejeição. José, ele enfrenta traição. José, ele enfrenta injustiça. José, ele enfrenta solidão. Mas é alguém que tinha sonhos. É alguém que Deus tinha os olhos para ele, porque ele era um jovem santo, ele era um jovem separado. Talvez você já enfrentou tudo isso que eu estou dizendo para você. A questão é: será que o Senhor também tem olhos para você? Amém, amém. Mesmo em terras estranhas, José estava ali, estava sendo cuidado por Deus. Talvez você passa por tantos momentos, tantos problemas como esse, mas Deus escolheu você para viver uma vida de santidade, e talvez para você passar por tudo isso que você está passando. Em Gênesis 39, versículo 7, um dos momentos mais marcantes talvez da história da vida de José, é quando ele recebeu uma proposta de se deitar com a mulher de Potifar. Patifona, como diz o pastor Nobuyuki. Foi a primeira vez que eu ouvi que a esposa de Potifar era Patifona. E você conhece essa história. Ele resistiu a essa proposta imoral. Ele era um homem belo, ele era um homem jovem. Ele poderia ter se deitado com aquela mulher. Eu acredito que não era uma mulher feia, mas o que ele fez, ele tinha um caráter de santidade sobre a vida dele, tinha um sonho sobre a vida dele. Ele resistiu a tudo isso, e ele não caiu na tentação de ter deitado com a Patifona. Ele se separou, ele viveu uma vida de santidade. Quando eu digo que ele viveu uma vida de santidade, eu preciso dizer uma coisa para você: eu e você temos a mesma oportunidade que José tem, de sairmos daqui santos e não vivemos uma vida de pecador. Sabe por quê? Porque sem santidade nós não vamos ver o Senhor. Então eu e você, jovem, lindo e abençoado, nós temos a oportunidade, todas as vezes que o pecado bater a nossa porta, nós resistimos ao pecado. A própria palavra de Deus diz: resistireis ao diabo e ele... Eita, tem crente nesse lugar. Resistireis ao diabo. Era isso aqui que José estava fazendo. É isso mesmo, neném. Até a neném entendeu. Mesmo podendo ganhar vantagens, mesmo José podendo enganar a todos, se esconder atrás deste pecado de ter se deitado com a mulher de Potifar, José preferiu fugir. José preferiu se manter puro, dizendo: eu pecaria contra o Senhor.
É isso que está escrito na minha e na sua Bíblia. Quando ele foge, quando ele diz para ela: eu pecaria contra o Senhor. É alguém posicionado, é alguém separado, é alguém que o pecado bate na porta todo dia e fala: pecado, aqui você não entra não, eu sou separado. Eu pecaria contra o Senhor. Ai de mim se eu tivesse a sabedoria de José, quando eu achava que era possível tocar bateria, acabar de sair do louvor e sair para a balada, ir para o rolê. Ai, se eu tivesse essa sabedoria de dizer: eu pecar contra o Senhor. Muitas vezes nós não temos esse entendimento, nós não temos esse discernimento. E o que acontece? Quando nós não entendemos o que José fez, nós abraçamos o pecado. Existem milhares de pessoas, homens e mulheres assim como eu e você, que têm coragem de manter uma vida dupla. Quantas histórias nós não ouvimos? Homens que descem desse altar e por aí são podres, são sujos. Uma geração distraída, uma geração que aprendeu a fazer, porque é muito fácil mas o Senhor não está preocupado com aquilo que você sabe fazer. O Senhor está querendo saber quem você é, porque se você for santo, o Senhor tem olhos para você. Você está me entendendo? Diga amém. Não é uma palavra dura. Falar de santidade é uma coisa que nós cristãos precisamos ter isso na nossa veia. Nós somos uma igreja viva e diferente porque nós somos santos. Procuramos viver uma vida de santidade. O caráter do cristão não está naquilo no que ele é bom. O caráter do cristão está naquilo que ele exala. Se ele exala santidade, se ele vive santidade, todo mundo sabe quem você é. Quando você é santo, ninguém se preocupa com as suas roupas, ninguém se preocupa se você tem tatuagem, se você usa brinco, se você prega de boné, ninguém se preocupa com isso, porque a minha aparência não vale de nada, mas o meu coração para o Senhor vale tudo. Então é por isso que para Ele eu entrego tudo. O que o Senhor quer encontrar em mim e em você é alguém santo, não alguém que tem a língua solta para fora. Algumas pessoas, você pode perceber, são pessoas muito boas, vivem as suas vidas admiravelmente, mas eu posso te dizer, não são santas, não têm uma vida abençoada. Por quê, pastor? Peca na língua, tem a língua muito grande. O Senhor não quer alguém com a língua grande, o Senhor quer alguém santo, porque alguém santo, quando falam de você, alguém santo, quando entende que depende do Senhor e vai para a guerra, né, Rô? Alguém santo dobra o joelho, Alguém santo não fica queixo duro. Alguém santo, Dri, não reclama, não murmura. Alguém santo sabe que tudo vem do Senhor. Tem alguém nessa noite que quer ser santo? Não, que santo fraco desse jeito. Tem alguém nessa noite que quer ser santo? Vira para quem está do seu lado e fala: seja santo. Deus estava com José, Deus está comigo, com você. Você pode dizer amém? Mesmo no cárcere, após tudo isso que José passou com a Patifona, José foi preso. Mesmo ali preso, mesmo ali acorrentado, o Senhor estava com ele. José, pouco tempo depois, se torna governador do Egito. A história está em Gênesis, do 37 ao 41. Você pode ouvir, ver, ler na tua casa a história de José. É tremendo e nós podemos aprender muito. José é um instrumento de salvação para as nossas vidas, diante de tudo aquilo que ele venceu. José, ainda jovem, nos mostra que é possível viver uma vida de santidade. Em meio a tudo que nós passamos, em meio a este mundo que nós vivemos, pastor, é possível viver uma vida de santidade? É muito possível viver uma vida de santidade. Mesmo longe da família, é possível viver uma vida de santidade. Mesmo sendo injustiçado, é possível viver uma vida de santidade. É possível. Mesmo eu passando tentações todos os dias, pastor, é possível viver uma vida de santidade. É possível viver uma vida de santidade.
José nos ensina que não depende do ambiente aonde nós vivemos, aonde nós frequentamos, mas José nos ensina que é uma decisão interior. Viver uma vida de santidade é uma decisão, é uma escolha que somente eu e você podemos ter essa escolha. Ele foi fiel quando ninguém via, assim é o Senhor. Ele resistiu o pecado com coragem. É por isso que Deus honrou ele poderosamente. Santidade não é apenas um requisito, meu irmão, guarda isso. Santidade não é apenas um requisito para ver Deus. Santidade é um caminho para experimentar a presença de Deus sobre as nossas vidas e nos deixar homens e mulheres santos. José não precisava de plateia para ser fiel. Ele precisava ter a vida dele entregue ao Senhor. Decida nessa noite, meu irmão, sair daqui entregando todos os seus dias para Jesus. Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a tua cruz e siga-me. Quando eu olho para esse versículo, a santidade ela consiste em pelo menos em 3 fases da minha vida. A primeira, eu preciso viver uma vida de renúncia, porque é a minha decisão, decidir sair, se afastar do pecado. Quando eu entendo esse versículo sobre a minha vida, a segunda coisa que eu entendo é, eu preciso de uma total mortificação das minhas próprias paixões, porque não são todos aqui que amam a Cristo verdadeiramente em primeiro lugar, mas todos que amam a Cristo verdadeiramente em primeiro lugar, assim sobre a sua vida se tem tudo e todas as coisas são acrescentadas. A terceira fase que eu vejo, é necessário uma vida perfeita, conforme a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Negar-se a si mesmo é você entender isso, renúncia, mortificação, busca pela perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Então eu entendo que uma vida de santidade é uma decisão diária. Diga comigo, uma vida de santidade é uma decisão diária. Se é uma decisão diária, entenda isso. Você precisa dizer não para o mundo e sim para Deus, todos os dias. Todos os dias. Já que é diária, é não para o mundo todos os dias, sim para Deus todos os dias. José, ele nos dá um exemplo. Decidiu agradar a Deus, mesmo sendo jovem e sendo tentado. Quantos aqui são tentados todos os dias? Quem não levantou a mão é santo, está no céu. Mas todos nós somos tentados. Então todos os dias você tem a decisão de ser santo, ou todos os dias você tem a decisão de ser um pecador, um eterno pecador, sem reconhecer que você precisa ser santo. José, ele foge daquela situação, daquela mulher que tentou agarrá-lo. Sabe por quê? Ele escolheu agradar a Deus acima de todas as coisas. Entenda uma coisa, meu irmão. O pecado no secreto não te sustenta. O pecado no secreto não te sustenta. Você pode até se masturbar no seu quarto, sem ninguém ver. Não te sustenta porque tem peso. Você pode até trair sua namorada, sua esposa. Não te sustenta porque tem peso. Você pode mentir, você pode falar palavrão, você pode ter a vida que você quiser, não te sustenta porque tem peso. A minha mãe sempre dizia, e eu lembro muito bem, sábia Dona Cida. Se a senhora um dia ver essa palavra, ou a senhora estiver me assistindo, minha mãe disse uma frase: o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Alguém já ouviu essa frase também? É da minha mãe, estou brincando. Mas é uma verdade, porque o pecado, você pode fazer ele escondido, mas ele vem à tona. O pecado vem à tona. É por isso que nós precisamos reconhecer diariamente quem o Senhor é e vivemos uma vida de arrependimento, viver uma vida separada para o Senhor, santo, santo, porque Ele é santo. Você está entendendo? Charles Spurgeon, um grande escritor, eu até tentei lembrar o jeito que o Luquinhas falava, Lucas Silva, ele não fala Charles Spurgeon,
não vou lembrar agora, mas é engraçado o jeito que ele fala, né? Charles Spurgeon, não vou lembrar. Mas ele tem uma frase que diz assim: se acha que pode andar em santidade e se manter sem manter uma comunhão perpétua com Cristo, cometeu um grande erro. Se você acha que pode viver uma vida de santidade sem manter uma vida de comunhão perpétua com Cristo, você comete um grande erro. Se quiser ser santo, deve viver perto de Cristo. Quantos aqui querem ser santos? Então você precisa viver perto de Cristo. Diga para quem está do seu lado: você quer ser santo? Viva perto de Cristo. Ser santo não é para qualquer um. Quem escolhe ser diferente, guarda isso. Quem escolhe ser diferente, colhe o que ninguém mais colhe. Quem decide ser santo, aprende a se alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos viver uma vida de renúncia. José, mesmo no Egito, diante de todos, José se manteve santo, manteve a sua fé e os seus princípios ao Senhor. Embora o texto não diga, embora a Bíblia não diz, mas eu acredito que José vivia uma vida devota aos pergaminhos, lendo as escrituras em pergaminhos, sabe, meditando na palavra. Eu e você, nós queremos ser santo nessa geração, dependendo de story, de reels pela internet, vendo o que o outro está pregando, o que o outro está falando, mas nós esquecemos de sermos santos, procurando, meditando na lei, na palavra, dia e noite, aonde tem todo o poder. Quantos aqui querem ser santos? Então medita na palavra, dia e noite. Entenda algo: passamos horas distraídos com os nossos celulares na mão, passamos horas distraídos com tudo que está ao nosso redor. Existem pessoas que entraram aqui nessa noite e a primeira coisa que olharam foi para as paredes. Existem pessoas que entram num lugar como esse e a primeira coisa, facilmente se distrai porque o irmão não cumprimentou ele, porque talvez ele sentou sozinho e ninguém falou com ele. Mas o objetivo não é Cristo. A gente muitas vezes se distrai com poucas coisas, com coisas pequenas, sabe? E infelizmente nós distraímos com essas coisas e dedicamos pouco para Deus. José, ele se alimentava daquilo que Deus tinha para ele como promessa. Eu e você, nós precisamos aprender a começar a nos alimentar dos sonhos que Deus tem preparado para mim e para você. Existem promessas sobre a minha e sobre a sua vida, e vai só se cumprir cada uma dessas promessas se você entender que você precisa viver uma vida de santidade. Se alimente da palavra, ela liberta, ela cura, ela transforma. A palavra de Deus é o nosso guia, sem ela nós ficamos vulneráveis. Sem a palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós simplesmente deixamos Cristo de lado e somos presas fácil para Satanás, para o diabo fazer o que ele quiser sobre as nossas vidas. O próprio Jesus nos mostrou que ele foi tentado no deserto, mas foi sobre a palavra que ele sai vencedor. É sobre a palavra que eu e você nós precisamos viver. Entenda algo: você não pode viver em santidade. Entenda isso, guarde isso. Você não pode viver em santidade e ser alimentado por aquilo que não vem dos céus. Alguém santo se alimenta da palavra. Alguém santo se alimenta da palavra. Pastor, me dá uma dica: mergulhe na palavra. Afaste daquilo que te contamina, meu irmão. José não ficou brincando com o pecado. Se você tentar brincar com o pecado, o pecado te pega. Se você brincar com o pecado te domina. Não existe um homem forte dentro dessa igreja que consegue entrar com um celular dentro de um quarto escuro e estar com uma mente limpa e não deixar Satanás entrar, que consegue se manter limpo. Mas se você está blindado pela palavra, você entra dentro de qualquer quarto, na frente de qualquer celular, na frente de qualquer computador, e você decide viver uma vida em santidade.
Você está entendendo isso? Gênesis 39:12. Ela pega a roupa dizendo: deite-se comigo. Toca nele, deite-se comigo. Porém ele deixou a sua roupa e fugiu. Porque se ele tivesse ficado naquela situação com aquela mulher, ele teria caído em pecado. Pastor, o que eu faço para não cair em pecado? Primeiro leia a palavra, viva da palavra, mas busque a presença de Deus continuamente. Salmos 24, 3 e 4. É muito importante que ele nos remete a nós vivemos uma vida contínua com Deus. Em Gênesis 39, 21, nós lembramos que a todo tempo José se manteve santo, porque o Senhor estava com ele. Uma vida de santidade de José fez com que a presença de Deus o acompanhasse. Quantos aqui querem viver uma vida de santidade? Então você precisa ser acompanhado pela presença de Deus. Você está entendendo isso? O Senhor te acompanha em qualquer lugar que você estiver. Os salmos que eu acabei de dizer, 24, 3 e 4, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? O que é mãos, os que têm mãos limpas, os que são puros de coração, pureza e alguém preso. Quem subirá aos montes? Os puros, os santos, os limpos, são esses que o Senhor procura. Santidade não é apenas dizer não, esquece isso. Santidade não é apenas dizer não ao pecado, mas santidade é todos os dias você dizer sim para o Senhor. Exemplo, Davi. A nossa igreja, pelo menos, nós falamos muito de Davi. Muitas pessoas já foram para Israel, sabem o quanto Davi é importante. Nós já ouvimos falar o quanto Davi é importante, foi importante, e o que Davi representa para Israel. Mas Davi, mesmo sendo pecador, assim como eu e você, foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem pecador, assim como eu e você. Mas sabe o que Davi fez, que o exaltou? Ele nunca deixou de reconhecer quem ele era. O nosso maior problema é que nós achamos que podemos ser como Davi, mas nós esquecemos que Davi sabia reconhecer os seus pecados. Nós achamos que podemos usar essa fala: Senhor, eu quero ter um coração igual ao de Davi. Mas será que você seria forte como Davi foi, de enfrentar o que o Davi enfrentou, para se tornar alguém com um coração como Davi teve, e se reconhecer que é pecador? Muitas vezes nós entramos pelaquela porta, nós saímos do mesmo jeito que nós entramos, porque nós não reconhecemos que somos pecadores. Davi, na minha e na sua situação, ele entraria todos os cultos pelaquela porta, prostrado diante do Senhor, porque é todos os dias que eu e você precisamos viver na presença do Senhor. Não existe você escolher dias para viver na presença do Senhor, é todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Viver em santidade é mais sobre a presença do que qualquer performance. Viver em santidade é mais do que tudo que eu e você podemos fazer para agradar ao Senhor, porque a única coisa que Deus nos pede é que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. Pastor, é difícil? Muito difícil, porque é uma decisão sua. É você que decide ser santo. Você então precisa depender do Espírito Santo. Diga comigo, depender do Espírito Santo. José não confiou nas suas próprias forças. Deus deu sabedoria a ele, assim como Deus está dando sabedoria para muitos aqui nessa noite. Você não entendeu isso? Deus deu sabedoria para José, assim como Ele está dando para muitos aqui nessa noite. Se coloque de pé no seu lugar. Já estou terminando. Pedi para você colocar de pé, para você acreditar nisso. Mas sozinho nós não conseguimos. Sozinho nós não conseguimos nos mantermos santos.
Sabe, o apóstolo Paulo reconhecia a sua luta contra a carne, e ele nos ensina a vencer todos os dias, porque ele entende uma vida para ser santo precisa buscar o Senhor. Você pode viver uma vida de santidade sem pecar. Você pode viver uma vida de santidade sem pecar. Como, pastor? Deixando o Espírito Santo conduzir a tua vida. Sabe por quê, meu irmão? Todas as vezes que eu e você nós pecamos, nós criamos uma separação. O peso do pecado é muito difícil. O peso do pecado nos afasta da presença de Deus. Você está entendendo isso? Sabe por que muitas pessoas muitas vezes não conseguem orar? Sabe por que muitas pessoas muitas vezes não conseguem chorar? Porque elas não conseguem ser libertas daquilo que elas carregam. Sabe por que muitas pessoas não conseguem ser santas? Porque elas não decidem viver uma vida de santidade. Só você e Deus sabe como você entrou nessa noite. Eu confesso para vocês o que eu disse quando eu cheguei aqui. Eu subi aquela montanha com a minha vida cheia de pecados, mesmo achando que eu era um bom pai, mesmo achando que eu era um bom marido. O que acontece na montanha fica na montanha. Mas lá naquela montanha eu deixei todo o pecado que estava lá sobre a minha vida, tudo aquilo que poderia ter qualquer poder de culpa, porque eu entendo que eu precisava ser santo. Já estou terminando, não precisa ficar preocupado com o horário, a gente pode ir até meia-noite aqui. Tem um pessoal aqui na igreja que adora pagar pizza, pode pagar pizza. Estou vendo uns aqui, ó, com o rostinho até sorrindo. Ai, pastor, escolhe eu para pagar pizza. Estou brincando, você estava falando, escolhe eu para comer a pizza. Eu entendo que, vendo o que aconteceu naquele lugar, eu vi homens entrando de todo tipo, subindo aquela montanha de todo tipo. Tinha espírita, tinha nego que bate tambor, você vai entender isso. Depois os caras cancelam. Tinha os caras da parede preta, que era nós. Tinha os caras da gravata, que é os irmãos. Tinha todo tipo de gente naquele lugar. Mas todos estavam com um único objetivo: encontrar Jesus naquela montanha. Eles falam o 01. Eu ainda não costumei falar o 01. E é interessante que quando você chega naquele ambiente, eu já estou terminando, gente, preciso falar isso. Você chega naquele ambiente, você vê homens assim, não tão belos quanto eu, mas você vê a cara de uns caras que você fala, só Deus para cuidar daqueles caras. Mas a santidade é tão importante, é tão linda nas nossas vidas, que você vê aqueles homens tendo um encontro real com Deus, e você vê o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Porque quem deseja viver uma vida de santidade são aqueles que buscam. Podem falar mal daqueles homens que sobem a montanha o quanto quiser, mas a gente sabe o que foi que a gente foi buscar lá. E eu disse para alguns homens que estavam ali, descobriram que eu era pastor. E eu disse para alguns deles, sabe aonde a gente vai se manter santo? Não são durante essas 72 horas na montanha, é quando a gente descer a montanha. Aqui na igreja tem muita gente com cara de santo. Aqui na igreja é muito fácil. Agora eu quero ver você ser santo quando você sai daquela porta para fora. Aí é uma questão de decisão. Aí é uma questão de olhar para a história de José e ver que ele tinha todas as oportunidades para ter se deitado com aquela mulher, mas ele decidiu descer daquela montanha e manter a sua vida em santidade. Ele decidiu sair do quarto daquela mulher e viver uma vida em santidade.
Quantos querem viver a glória e a graça de Deus sobre as suas vidas? Então escolha viver uma vida de santidade. Quantos querem viver uma vida de santidade? Quem vive em santidade é uma luz em meio à escuridão. O mundo pode até rir de você hoje. O mundo, quando a gente fala de compromisso, quando a gente fala de santidade, o mundo até ri da gente. Porque chega a ser utopia falar de santidade hoje, porque ninguém quer mais viver em santidade. As pessoas querem fingir santidade. É muito fácil fingir santidade. Eu e você, nós podemos fazer isso a hora que nós quisermos. Mas quem vive em santidade brilha. Quem vive em santidade tem a face do Senhor resplandecendo sobre a sua vida. Quem vive em santidade colhe grandes conquistas, colhe grandes sonhos, assim como aconteceu sobre a vida de José. José, quando disse que ele viraria governador daquela nação de Israel, os seus irmãos riram da cara dele. Talvez algumas pessoas estão rindo da sua cara hoje, porque você está dizendo: eu virei crente, agora eu sirvo ao Senhor. Talvez existem pessoas rindo da sua cara, mas talvez lá na frente elas não vão entender que a sua decisão hoje está partindo para o futuro, no qual Deus já tem um propósito de vitória estabelecido sobre a sua vida. A questão é: eu decido hoje viver uma vida de santidade, ou eu decido sair daqui hoje e viver na mesma vida? É uma escolha. É uma escolha. Uma decisão. O mundo ri de você hoje. Mas amanhã o mundo vai querer imitar você, se você decidir viver uma vida de santidade hoje. Porque santidade é para poucos. Quantos decidem ser santos nessa noite? Quantos realmente querem viver uma vida de santidade nessa noite? Talvez você esteja assim como José, passando por fases difíceis da sua vida, cheio de conflitos, cheio de argumentos, precisando tomar decisões, preso em meio às tentações. Mas hoje Deus te chama para você viver uma vida de santidade, assim como José também decidiu viver. Viver uma vida de santidade quando ninguém está vendo, só o Senhor sabe o que você está fazendo. Viver uma vida de santidade é onde você pode se posicionar. Quantos aqui querem se posicionar e viver uma vida de santidade? Então viva para agradar a Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Fale com o Senhor nessa noite. Eu me rasgo por inteiro, mas faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho Isso, Senhor Deus. na mirra de ti, mas peço que tua presença aumente. Fale com o Senhor nessa noite. Fale com o Senhor nessa noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra de ti, Fale com o Senhor nessa noite. mas peço que tua presença aumente. Pega. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de
é